Esse vídeo é um complemento ao vídeo anterior. Então aqui nós vamos falar de evolucionismo, certo? Só relembrando o que eu falei no vídeo anterior, quando principalmente o inglês Charles Darwin criou a teoria da evolução das espécies, ele não estava querendo, como que eu posso, contradizer a religião. Tanto é que Darwin era uma pessoa muito religiosa, certo? Então mesmo quem trabalhava nessa ideia da teoria científica da evolução das espécies, antes de Darwin, teve um francês chamado Lamarck. Eu acho que isso vocês vão ver mais em ciências, mas eles não eram contra a religião, certo? Gente, por que eu estou reforçando isso? Porque muita gente hoje anda confundindo um pouco. Ou você é um ou é outro, entendeu? Nesse caso, não. Beleza? Aí vai ser a sua parte, a sua mente, você dentro de você, como você vai dar a explicação, né? Principalmente no campo religioso. Mas a ciência, ela trabalha num campo da racionalidade, da explicação através de um método, da comprovação, certo? Como eu disse também no vídeo anterior, quando eu falei do mito, o mito ele também não tem essa preocupação na explicação racional, certo? Ela está muito mais ligada para um outro tipo de preocupação. Mas eu vou voltar nisso daqui a pouco. Então, vamos lá. Evolucionismo. Como eu disse, né, a base é o Charles Darwin, certo? Vou colocar aqui para vocês, né, um pouquinho do nascimento dele, enfim, algumas informações. Esse cientista, então, ele criou uma teoria de que todos os animais são frutos de uma evolução. Evolução, para Darwin, não significa que é melhoramento. Evolução significa que é transformação. Então, assim como uma semente se transforma, né, de repente num fruto, ele observou que tudo na natureza evoluía, se transformava ao longo do tempo. Então ele foi fazer alguns estudos e ele comprovou, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. O urso polar. Ele comprovou que pelas características do urso polar, né, de ter uma pelagem muito grossa, muito volumosa e ser branco, ele se adaptou melhor ao clima de lugares frios, certo? Então, os animais eles foram se adaptando ao ambiente. Aqueles animais que não se adaptaram, eles foram desaparecendo ao longo da história. Conosco foi a mesma coisa. Com os seres humanos foi a mesma coisa. Os seres humanos fazem parte do grupo de mamíferos, certo? Mas não é de qualquer mamífero. O morcego é mamífero, a baleia é mamífero. Nós fazemos parte de um grupo dos mamíferos que são os primatas. Que são esses grupos dos primatas? São animais que têm aqui, ó, o polegar opositor ou oponível, ou seja, a gente consegue pegar coisas e nós temos um campo de visão que nos permite a tridimensionalidade. Aqui eu consigo ver uma altura, eu consigo ver uma profundidade e eu consigo ver um distanciamento também, certo? Então, um comprimento, uma largura e uma profundidade. Então, assim, gente, isso é os primatas, certo? Então, dessa família dos primatas, nós temos alguns primatas diferentes. Nós fazemos parte de um grupo, né, originalmente, e presta atenção, por favor, o que eu estou falando. Originalmente, nós fazemos parte de um grupo de primatas chamado hominídeos, certo? Hominídeos. Pessoal, presta muita atenção, porque muita gente confunde essa parte, falando assim, o ser humano veio do macaco. Gente, na verdade, nós somos um macaco.
nós somos um macaco evoluído, um grande macaco, certo? Por quê, pessoal? A gente não pode falar que a gente veio do macaco. Porque se a gente falar disso, cadê os macacos? Eles não existem? Todo mundo já deve ter visto aí, sei lá, quem já foi no zoológico. Vou colocar um macaco aqui para vocês. Vocês já não viram um macaco? Então, se os macacos ainda existem, a gente não pode falar que a gente veio do macaco. Porque isso significaria que os macacos desapareceram. O que aconteceu é que um grupo, certo? Parecido com o que hoje nós vemos o macaco, e tem uns que são muito parecidos conosco mesmo, como o chimpanzé. O chimpanzé, o Darwin não sabia disso na época, mas hoje com o descobrimento do DNA, código genético, o chimpanzé é 98% parecido conosco, geneticamente, certo? Então assim, por exemplo, o chimpanzé, se a gente pensar, ele também tem o dedo opositor, certo? Para pegar. Inclusive, o chimpanzé, ele tem até nos pés, né? Ele também consegue pegar com os pés. Nós não. O chimpanzé é bípede, né? Fica em pé. Isso vai ser importante também quando a gente falar mais para frente dos tipos, né? Outros tipos de hominídeos e de homos, né? Ficar em pé. Unhas ao invés de garra, certo? Uma infância prolongada. Gente, olha só que interessante. Enquanto outros animais, a gente pode perceber isso num gatinho, nasceu, o gatinho, alguns mamam, certo? Fica um tempo ali, mas os seus hábitos de higiene, de caça, já tem que ser desenvolvido logo. O ser humano, a gente só pode falar que só por volta dos 4 anos, né? O chimpanzé também está totalmente com uma certa autonomia, né? A gente precisa pensar que nós precisamos de alguém para... O filhote precisa ficar com a mãe, o ser humano precisa ficar com a mãe durante muito tempo. Isso também é uma condição muito parecida com o chimpanzé, mas é uma característica humana que nos diferencia de outros animais, né? E também a questão da nossa caixa, do nosso crânio, né? Nossa caixa craniana. Também ela é mais desenvolvida do que de outros mamíferos, mas ela também está muito próxima ao chimpanzé. Então nós fazemos parte de um grupo, gente, de primatas que evoluiu. Nós somos primatas evoluídos, certo? Existem vários hominídeos, né? O que seria esse hominídeo? Seria esse primata que evoluiu. Mas o mais conhecido é esse aqui, vou colocar, que é o Australopithecus afarensis, certo? Esse foi o primeiro que foi descoberto, mais ou menos aí em torno de 3 milhões de anos atrás, né? Se a gente pensar, provavelmente esses primatas que foram evoluindo, eles nasceram, vamos dizer assim, eles evoluíram, a data que os cientistas têm é aproximadamente 5 milhões de anos atrás. Tem estudos recentes que falam que é antes até, tá? Mas isso não vamos entrar agora. Então, em torno de 3 milhões de anos atrás, nós temos aí o Australopiteco, certo? Que o mais conhecido é a Lucy, que foi descoberta ali em torno do leste da África, costa do leste da África, na savana, mais ou menos onde hoje é a Etiópia, certo? Bem, o que ela tem de diferente? Ela já não tem um crânio, né? Ela tem um crânio parecido com o chimpanzé, mas não é um crânio de chimpanzé, certo? Então aí já começa a ver uma diferença, e também através do estudo dos fósseis, que isso é muito importante, os fósseis, ossos, esqueletos, crânios que foram descobertos, e os arqueólogos, os paleontólogos, quem estuda isso, conseguiu tanto enxergar a data desses ossos, como também como era a estrutura desses seres naquela época.
E aí a Lucy, ela foi encontrada, deu para encontrar todos os ossos, deu para montar, né? Eu vou colocar aqui a Lucy. Deu para ver que ela já era um animal que ficava em pé, bípede, certo? Mas ainda ela era bípede, mas é o que é chamado de bípede facultativo. Ou seja, ao mesmo tempo que ela ficava em pé, ela tinha os membros superiores, os braços, maior do que as pernas. Então ela ficava em pé, mas ela se apoiava ainda com os braços, certo? No próximo vídeo eu vou falar então quando surge os nossos parentes mais próximos, né? Que são o parente da categoria dos Homo. Beleza? É isso, gente. Beijo.